Ele nos submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo do Israel, o teu Salvador. Olha que bonito, né, irmãos? Deus é Deus de Israel, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser eternamente, né? Ele é só para quem crê, né, irmãos? E aí ele fala ali, cuida dos seus, ele fala não temas, né? Quantas vezes ele usa a palavra não temas na Bíblia, né? Porque a gente teme, né? Porque a gente não, o medo é uma das formas da gente não sentir o sobrenatural de Deus, né? Quer sentir o sobrenatural de Deus, né? Tenha fé, não duvide no seu coração que ele pode fazer aquilo que é impossível para você, mas ele pode fazer. Sabe, um dos impossíveis, um dos sobrenaturais, teve bastante sobrenatural, né, que as pessoas começaram a viver quando deixaram Cristo, né? E não duvidaram, creram que Cristo podia fazer na vida deles. Pedro, citar um exemplo. Pedro, quando estava lá na tempestade, lá no barco, lá, né? As ondas batiam, quase afundando o barco. Eis que Cristo veio andando sobre as águas, né? E Pedro e o povo lá com medo, né? Os discípulos lá, meu Deus, é um fantasma. Pensaram que era uma visagem. Aí que ficaram tudo com medo. Aí você vê, e era pessoas que andavam com Cristo ali, tava no dia a dia com Cristo, né? Cristo teve que acalmá-los de longe, né? Ei, não tenha medo, sou eu. Aí Pedro vai falar, se for o Senhor mesmo que o Senhor mande eu ir aí, que eu vá até você andando sobre as águas. Deus, Cristo falou para ele, venha. Irmãos, na hora que ele focou o foco dele em Cristo, sabe? Ele começou a viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Ele começou a andar sobre as águas. E assim nós, irmãos, quando a gente bota o foco em Cristo, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus na vida da gente, sabe? Porque é só nós mesmo, sabe? É eu e você, é só nós que sabemos o que que a gente passa, irmão. Os outros não vai saber. É você e Deus, por isso que Deus Cristo fala, joelho, fala ao teu pai que está em secreto, e em secreto teu pai vai responder para você, sabe? Ele vai te responder na hora que você crê, irmão. Você deixou na mão de Deus, sabe? Você creu, não duvidou no teu coração. Porque se você duvidar, irmão, a Bíblia fala que se você duvidar, Deus não trabalha. Pode esquecer que não vai acontecer. Porque Deus não trabalha na dúvida. Deus é um Deus supremo. Você crê ou não crê, irmão? Sabe, quando a gente crê, igual Pedro aqui creu na Bíblia, que ele fala na passagem, ele creu, começou a andar sobre as águas. Imagina só que ele vivendo o sobrenatural de Deus, ele andando, sentindo o poder de Deus e andando sobre as águas, sabe? Mas no momento que ele tirou a atenção dele, o foco dele se voltou para os problemas, para as situações, a situação que ele estava passando, ele afundou. E assim nós, irmãos, quando a gente está com o nosso foco em Cristo, as dificuldades vêm, sabe? Não vai deixar de vir. Só que a gente tem um foco que é Cristo, ele está ali, ó, nos ajudando a passar por aquela tempestade que está se formando, sabe? Ele está ali do nosso lado, ele está nos guiando, sabe? Mas quando a gente está com foco nele, quando a gente tira o foco de Cristo, sabe? Aí não tem jeito. Aí a gente afunda mesmo. Os problemas derrubam a gente. Mas quando a gente pede para Deus, Senhor, esse problema aqui eu não tenho solução para ele. E Deus sabe, não. Ele sabe. Ele nunca vai dar um fardo pior que você não pode carregar, um peso maior, né? Que você não pode carregar. Porque ele sabe o que eu sou capaz, o que você é capaz de aguentar. Porque Deus é tremendo, ele sabe todas as coisas, sabe? E quando a gente começa a obedecer a Deus, a gente começa a viver o sobrenatural dele. A gente começa a ter experiência com Deus, intimidade com Deus, sabe? Começa a entender o processo e o que Deus fala pra gente, sabe? A gente se torna pessoas melhores. E vamos se tornando cada dia mais, né? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, a gente vai aprendendo, sabe? Com Deus, Deus vai colocando situações para nos ensinar, sabe? A depender dele, né? Porque muitas vezes a gente se acha tão superiorzão, aí tão bam, que acha que sabe tudo, né? Aí não sabe nem um terço, irmão. Porque o futuro a Deus pertence, não é a nós, irmão. Nós vivemos só presente. Então a gente tem que sempre estar com Deus, porque Ele que sabe todas as coisas. É, né? Que Deus venha abençoando vocês, hein, irmão. Obrigado pela companhia. Vocês são demais.
Onde estiverem dois ou mais reunidos, ali eu estarei, né? E continua aqui Deus falando aqui para nós. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Ó, quando a gente está em Cristo, irmãos, que a gente abandona o pecado, se volta para Cristo, tem uma nova vida. Eis que faço uma coisa nova, sabe? Deus, ele vai endireitando nossos caminhos. A gente também vai se endireitando, mas a gente vai vendo as coisas que não era do jeito que a gente pensava que era, assim. Mas é do jeito que Deus faz. Por isso que quando Deus fala assim, né, aquela oração sempre, quando Cristo orava, ele falava, né, olhava para cima agradecendo o Pai, a oração que ele nos ensinou, né? Oh, Deus abençoe, João Victor Rodrigues Campos. Amém. Manda um salve aí pra tua mãe, tua avó, né? Deus abençoe tua avó onde ela estiver, mãe. Deus abençoe. Oh, beleza, né, mano? Como é que é bom, né? Que Deus abençoe a tua avó aí. Glória a Deus. Diz assim, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, logo você a conhecerá. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus, quando ele vem com coisas novas, irmãos. Deus abençoe, João Vitor. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Como é que é bom, né? Quando a gente fala de Deus, irmãos, as pessoas são alcançadas, né? Que Deus vem alcançando mesmo, transformações de vida. Isso é viver com Cristo. E cada pessoa tem acesso a Cristo, sabia? Mas tem que procurar, mano, de todo o coração. Joelhar, assim, dobrar o joelho, pedir a Deus. E Ele dá sabedoria e o Espírito Santo de graça, irmão. Sabe? E a palavra é de graça. Isso que é mais bonito, né? Que bom, né? Só falta a gente meditar também, né? Porque a gente não medita, a palavra tá aqui, para todos os mundos, né? Deus abençoe a tua vida, amém? Compartilhando aí, João Victor, compartilhando. Compartilhe, se inscreva lá no canal lá, o canal tá uma benção. Tô lá tentando, mano. É difícil, né? O YouTube é meio difícil, assim. A gente tenta atingir as 4.000 horas, rapaz, mas não sai da 100 lá. Mas é difícil, nossa. Meus vídeos não passam de uma visualização. É eu que assisto ainda, hein? Eita Deus. Mas a palavra de Deus é assim mesmo, né? É difícil, né? A palavra de Deus. Se fosse outras coisas, com certeza já tinha conseguido, né? Mas é no tempo de Deus. Na verdade. O tempo de Deus é no tempo dele e é perfeito, né? E eu agradeço, sabe por quê? Porque daí a gente também pode, assim que é meio anônima, né? Ninguém conhece muito. A gente pode falar de Deus à vontade, né, irmão? Pode expressar a palavra de Deus. A gente pode andar, falar. Isso é bom, sabe? Às vezes tem muitas pessoas que não podem fazer isso. Né? Vamos cantar uns louvores aí, João? Qual o louvor que você lembra aí? Fala aí. Qual o louvor que você cantava nas igrejas aí, que você canta na igreja? Vamos ver se eu acho que um cantor cantava bem, mano. Sabe, eu gostava de cantar. Tipo, tipo assim, a gente é meio ruim de cantar, é um segredo. Você canta e pede pro povo ajudar. Aí o povo canta também, aí você fica animado, aí fala, ó, aí sim, aí você começa a sentir o poder de Deus descer. Porque o poder de Deus ele age qualquer hora, em qualquer hora, quando a pessoa deixa, né? Quando a pessoa deixa, aí o poder de Deus ele entra nas pessoas e transforma a vida, né? Quantas pessoas não foram transformadas? Eu fui um exemplo disso, irmão. Eu, graças a Deus, quando eu conheci a Deus, sabe, minha vida mudou da água pro vinho. Porque, na verdade, pobre eu sempre fui e inventor. Sabe? Rico a gente não fica. A gente fica rico da presença de Deus. Isso é mais importante, porque a presença de Deus nos basta, sabe? Só que a minha visão do mundo, das coisas de Deus, mudou muito, sabe? Deixei de ser uma pessoa meio xarope, né? Das ideias, meio ignorante. Aí Deus foi trabalhando nessas áreas, meus. Aqueles problemas que a gente tem, os caráteres, Deus ele vai nos moldando. Isso é o bonito de Deus na vida da gente. Né? É que eu não consigo fazer live todo dia também, irmão. Sabe? De vez em quando, quando eu tô nas minhas folgas, que a gente trabalha bem diretão,
Aí eu tenho um tempinho, aí eu vou dar uma meditada na palavra de Deus e vamos compartilhar, né? Mas não é todo dia, não. Sempre o horário que Deus concede assim pra mim, aí eu tô fazendo. Não dá pra fixar um horário, né? Mas era bom se conseguisse fixar um horário. Aí eu conseguia, né? Vamos ver se eu acho aqui, mano. Deus é maravilhoso. Perdi até o 400, vamos ver se eu acho aqui. Deus abençoe vocês que estão conectados aí. Compartilha aí a live aí para chegar mais pessoas. As pessoas terem o conhecimento da palavra de Deus e tendo um dia agradável, né? Que a palavra de Deus, irmãos, ela é agradável. Ela não traz peso, ela traz conforto. Ela traz liberdade. Porque Cristo fala, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho. É, né? Então, irmãos, é esse caminho que nós temos que seguir. Cristo, é, né? Deus é maravilhoso. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Essa também é bonita, né, mano? Guia, eu tô até achando aquela. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Eu não sei ela toda, irmão, não lembro ela toda. Meio. Vamos ver se eu acho. Acho que tem que ter uns louvores. Dependendo da Bíblia, ela muda um pouco, sabe? Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Guia-me em frente, meu Jesus. Sinto prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Não tenho, não achamos, amém? Nós vamos ficar com a palavra, que a palavra que ela liberta, ela que cura, ela que salva, né? E reacendendo o teu chamado, irmão. Levante a cabeça onde você estiver, que Deus ele é contigo, amém? Que Deus é demais, né? Deus abençoe a vida de vocês que estão conectados aí, compartilhando aí, amém? Deus vem compartilhar a mesma palavra, que é bom, né, irmão? A palavra de Deus, ela é excelente. Tem até usina aqui, disparado aqui, ó. Uns hinos antigos. E a Bíblia tem de tudo, irmão. Como é que é a Bíblia de vocês aí? É boa também a Bíblia de vocês? Ela é bem riscadinha, também marcada, não? A minha também é bem marcada. João Vitor. Estão acompanhando aí, João Vitor? Fala um louvor aí pra mim, ver se eu lembro. Não consigo lembrar. Onde guiar-me. Aqui, ó. Uma palavra bonita para nós reforçar a nossa fé aqui, ó. Vou deixar essa palavra para vocês aí, amém? E vamos terminar a live, não tem que fazer muito demorado não, né, irmão? Diz assim, ó. Deus falando com Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora. Levanta-te, põe de pé. Começa a falar a palavra de Deus, irmão. Começa a transmitir a palavra de Deus. Você é um dos escolhidos de Deus. Ei, não perca tempo não. Deus está à porta. Deus está voltando. Tem muita gente necessitando da palavra. Tem muita gente aí, ó, que tá só por um fio, mas você pode ser a solução para a vida dessa pessoa. Você que está aí do outro lado. Levante a cabeça. Josué que teve medo de enfrentar as situações, ele ia substituir Moisés, mas Deus era com ele. Deus é quem ia fazer acontecer, porque ele conhecia os dois lados da moeda, né? Conhecia aquele povo rebelde e aquele povo que adorava a Deus e aquele povo
que não adoravam, o que eles faziam. Ele conhecia o poder de Deus, ele viu, né? E ele tinha medo, mas Deus falava para ele: não tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza este povo, conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Quer ter bênção, irmãos? Prospere, leia a palavra de Deus, medite nela, creia e confie. Você vai ver se não vai ter mudança. Vai ter mudança em você, irmão. O modo de você ver a vida vai mudar. Pensamentos de Cristo, mente de Cristo, irmão. Você vai parar de ver coisas ruins, vai ver coisas boas. Aonde há dificuldade, você vai achar a solução. Porque Deus é a solução. Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer ter vida? Segue a Cristo. Né? E Deus fala assim, ó, não te aparte da tua boca o livro desta lei, a Bíblia, irmãos. Medita nela de noite. Medite. Creia. Peça para Deus e Ele vai te mostrar, sabe? A maior revelação que existe, ó, na face da terra é a palavra de Deus. É a única que Deus vai revelar para você. Se você ler, pedir para Deus, Ele te revela na Bíblia, na palavra, irmão. E aquela palavra que tocar teu coração é Deus falando com você. Né? É assim que a gente crê, irmão. Eu creio muito nisso, que Deus ele fala através da palavra, através de pessoas, ações, situações também, que Ele nos colocam. E não foi à toa que Deus falou: pare nessa live desse caboclo bonito aí. Né? A gente tem que ter autoestima, pelo menos, autoestima boa. Né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? E que possamos, irmão, ter essa fé que José teve. Aonde a gente andar, Deus está ali conosco. Amém? Obrigado a todos que estão aí me ajudando a fazer essa live melhor ainda, com a presença de vocês. E se eu não tiver dois ou mais reunidos, Deus está ali, né? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a vida de Leonilda, Brena e João Vitor. Deus abençoe. E a da avó dele, né? Deus abençoe a tua avó também. E na hora que Deus permitir, né? Nós vamos fazer mais umas lives aí. Fiquem na expectativa aí. Amém? Obrigado a todos. E até uma próxima aí. Na hora que Deus falar, faça, aí nós faz. Amém? Obrigado a todos e até uma próxima aí.